Olá, fico muito feliz em saber que você está conosco mais uma vez para ouvir um pouco mais da palavra de Deus, aprender, evoluir, desenvolver a sua vida espiritual. Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida, te enchendo de vontade para estudar e se aprofundar nas verdades eternas. Que você continue tendo esse desejo. É muito bom te ver aqui junto conosco mais uma vez. O nosso roteiro de crescimento cristão, no dia de hoje, nos reserva o texto de Provérbios capítulo 22, o versículo 17 até o versículo 29. São pequenos trechos. E desse pequeno trecho, nós separamos dois versículos somente, que é o versículo 24 e 25 de Provérbios, que diz assim: Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Peço que você feche os olhos e ore comigo para que Deus toque no seu coração. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia diante da Tua palavra, por mais um dia de vida, pelo fôlego que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que assistem essa transmissão. Muito obrigado, Senhor, pelo desejo no coração que arde pela Tua palavra, por conhecer um pouco mais do Senhor. Eu peço que o Senhor continue a grande obra que o Senhor já iniciou nos corações de cada um aqui, porque estão desejosos de aprender mais do Senhor. Eu tenho certeza que essa vontade não pode vir do homem. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor permita que eu exponha a palavra, que eu fale sobre os teus decretos, sobre a tua lei, de forma com que essas pessoas sejam transformadas e renovadas pelo poder da tua palavra. Por isso eu te peço que o teu Espírito vá preparando o coração de cada um, para que essa semente plantada hoje germine, Senhor, e dê muitos frutos. Frutos, meu Pai, que ultrapassarão qualquer barreira. Pessoas que ouvem a tua palavra e não guardam também somente para si, mas também semeiam, semeiam e semeiam. Pai amado, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse versículo é um versículo que vai falar de influência, de associação. E o versículo, vamos ler de novo, diz assim: Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Esses versículos falam de influência, de associação e nos coloca sob cautela para que a gente observe, revise as nossas companhias, as nossas amizades, as pessoas pelas quais nós nos associamos. Esses versículos não estão querendo dizer, de forma alguma, que o povo de Deus deve se separar, se isolar completamente desse mundo caído, desse mundo corrompido e passar de largo daquelas pessoas que são consideradas pecadoras, pessoas que são sujas e imundas. Não, de forma alguma. Inclusive, a própria palavra de Deus nos também adverte quanto a esse tipo de comportamento. Um trecho muito famoso é o trecho do fariseu e o do publicano, em que o fariseu ele agradece a Deus por não ser como aquele publicano que estava ali, todo pecador, todo sujo, ele dá graças a Deus porque ele cumpria a lei do Senhor, porque ele realizava as ações ditas religiosas, aquelas que em teoria agradariam a Deus, mas Deus se agrada muito mais de um coração humilde, contrito diante dele. Esses versículos mostram e pretendem advertir todos nós que as pessoas com quais nós nos associamos, ela tem o poder de nos influenciar. Como é a pessoa que está dia a dia conosco?
aquela pessoa que nós escolhemos para dividir nossas, de repente, frustrações, nos nossos desabafos. Como são essas pessoas? Que tipo de influência elas exercem sobre nós? Nossos amigos na escola, nossos amigos na faculdade, nossos amigos mais próximos do trabalho. Nós sofremos influência. Nós também exercemos influência, mas também nós ficamos numa condição vulnerável de receber influências negativas. E nós precisamos, quando lemos textos como esse, revisar se as nossas amizades, se as nossas associações têm trazido alguma espécie de influência negativa para as nossas vidas. E se existe influência, nós precisamos rejeitar toda e qualquer tipo de influência que pode nos levar a laços terríveis, como esse provérbio nos fala. Eu gosto de dar alguns exemplos. Nós estamos preparando aqui na igreja uma cantata de Natal. E nas cantatas existem divisões de vozes, né? Tem o baixo, tem o tenor, tem o soprano, tem contralto, tem primeiro, segundo tenor. Então, são vozes distintas que, unidas, elas proporcionam uma audição agradável, vozes que se combinam, se encaixam e elas, no final, o resultado é muito harmonioso e muito agradável, muito belo. Mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade de manter a minha voz, aquela voz que eu preciso manter, né? É chamado de naipe. Quando uma pessoa ao lado está cantando a mesma letra, mas com uma outra voz, com uma outra tonalidade, com outras notas diferentes da que eu estou cantando. No final, o resultado fica bacana, fica muito legal. Mas aquela voz ao meu lado, cantando algo diferente de mim, muitas vezes me coloca de forma insegura e, às vezes, se a gente não estiver muito bem ensaiado, muito bem disciplinado naquilo que nós nos propomos, a gente se escorrega e acaba entrando na voz do outro por conta da influência musical, a influência daquela voz forte que vem nos nossos ouvidos. Mas nós precisamos nos tornar fortes, disciplinados, para, diante de tantas vozes diferentes ao nosso redor, nos mantermos naquilo que nós nos propomos a fazer. Aquele naipe, aquele propósito nosso dentro da cantata. E não é assim, não é diferente nas nossas vidas. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar, o que nós devemos fazer. A postura que você deve tomar, que é a postura que Deus colocou você. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o propósito seu? Ontem nós ouvimos uma excelente mensagem pregada na igreja, falando do propósito do homem, que é glorificar, dar glória a Deus. O nosso objetivo de vida é glorificar ao nosso Deus em tudo que nós fazemos. Quer comais, quer bebais. Isso foi muito bem falado na mensagem, no discurso, na pregação de ontem, aqui da igreja. Mas, se a gente sair da igreja, depois de ouvir uma mensagem poderosa, se a gente desligar o computador, depois de ouvir uma mensagem como essa devocional, e nos desligarmos disso e nos associarmos a outras coisas que podem exercer influência sobre nossas vidas, nós corremos o risco de daqui a pouco estar cantando, ou seja, como se fosse numa cantata, cantando de forma incerta, de forma insegura, algo que não era para você estar cantando. Trazendo a aplicação para a nossa vida, é possível, se a gente se associar de forma errada com algo fora do nosso propósito, é possível e bem provável que a gente vá cumprir propósito que não é aquele que Deus colocou para cada um de nós. Nós devemos nos focar naquilo que Deus espera de nós. É preciso observar quais são as influências que nós temos. Vocês que são pais,
precisam observar as influências que seus filhos eles possuem. A palavra de Deus nos ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar, porque quando ele estiver grande, ele não se desviará dele. Esse versículo fala de influência, a formação do caráter, a formação da personalidade de uma criança está diretamente associada com as influências que ele recebe desde pequeno. Nossos filhos, muitas vezes, têm pouquíssimo tempo para ficar conosco, comparado frente ao tempo que ele fica na escola, que ele fica recebendo influências que não as nossas. Nós devemos verificar as influências dos nossos filhos. Alguém já disse que nós somos seres que vêm a essa terra, que vêm a esse mundo como folhas em branco, e elas são preenchidas de acordo com as influências ao nosso redor. Eu discordo. Nós não somos uma folha em branco. A palavra de Deus nos diz que nós, quando chegamos na terra, já existe coisas gravadas dentro do nosso coração. Tanto a lei do Senhor, que é gravada no nosso coração, o livro de Romanos, nós lemos isso ontem na nossa convocação solene, fala sobre essa lei de Deus que está gravada no coração de todos os homens, sabendo o homem o que é certo e o que é errado, sabendo distinguir, de certa maneira, o que é certo e o que é errado. O homem já vem com isso impresso nele. Da mesma forma, a palavra do Senhor nos fala que nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. Então, nós não vimos a esse mundo como uma folha em branco a ser preenchida. Mas também nós não podemos descartar a influência que nós recebemos nesse mundo. Nós somos uma combinação daquilo que nós somos, assim quando nós viemos à Terra, mais aquelas influências que nós recebemos durante toda a nossa vida. Como nós reagimos ao que acontece conosco, como nós reagimos nas nossas associações, amizades, influências de parentes. Nós precisamos nos acautelar com relação às influências que nós recebemos. Nossos filhos recebem, nossos membros das igrejas recebem. Essa é uma mensagem poderosa e eu espero que você reflita hoje sobre isso na sua vida. Que você pare e faça perguntas. Com quem eu tenho me associado? Essas pessoas ou essas coisas têm exercido uma influência negativa na minha vida? Tem me desviado do meu propósito? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Ser disciplinado, reservar tempo na sua vida para se precaver, se fortalecer em Deus, para se disciplinar como numa cantata, a não se desviar. Muitas vezes também será necessário você se desligar de algo que você está ligado até hoje, associado, inclusive amizades. Não se desligar completamente, mas de repente se afastar um pouco por causa da influência negativa. Eu espero que essa mensagem de hoje tenha tocado no fundo do seu coração e que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Pai amado, nesse momento, Senhor, eu sou grato ao Senhor pela Tua palavra que foi lida e foi falada nessa manhã. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos mantenha firme no propósito que o Senhor nos levantou a cumprir, que é glorificar o Senhor em todas as coisas. Meu Pai, que nós não sejamos incertos no cumprimento dos propósitos das nossas vidas, mas que nós sejamos seguros, meu Pai, não recebendo e sendo desviados por influências que não são Tuas. Nós queremos ser influenciados pelo Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Então, Senhor, nos proteja e nos guarda de todo desvio. Essa é a minha oração nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana.